Avaliação, então, do músculo do reflexo do tríceps, né? Tríceps braquial. Também inervado pelo nervo radial, só que a raiz dele já é em C7, tá? É um pouco mais abaixo do que dos outros dois anteriores. Como é que eu vou avaliar esse tendão? Meu paciente ele pode estar sentado. Se ele estiver sentado é mais fácil de fazer, inclusive. Tá? Eu vou abduzir o braço dele, vou fazer uma rotação interna do ombro, tá? E vou deixar o cotovelo dele em posição de pêndulo, penduradinho, o antebraço dele penduradinho. Ele não pode fazer nenhuma força, ele vai estar com o braço relaxado, eu que vou estar segurando o braço dele. Vou fazer a palpação do tendão do tríceps atrás do cotovelo dele, nessa região logo acima do olecrano, mais ou menos. Tá? Palpei o tendão ali, eu vou fazer a percussão em cima dessa região, em cima do tendão. Se tiver tudo certinho, eu vou ter um estímulo de extensão do cotovelo do meu paciente. Tá? Ele vai estender o cotovelo. Eu vou sentir que ele vai dar uma chacoalhada no braço. Vai se movimentar mais ou menos. Tá? Olha o vídeo para ficar mais fácil. Ó. Reflexo tricipital. Sustentando o braço do paciente em abdução e antebraço pendente paralelamente ao corpo, percutir o tendão do tríceps. Você irá observar a extensão do antebraço. Faça a pesquisa bilateralmente. Então, bem simples de ser executado, tá? Não tem segredo. Esse é um dos mais fáceis ainda de serem averiguados, tá? Junto com o patelar, é um dos que mais tem movimento evidenciado. Então, ele é bem facinho de ser avaliado. Aí no quadrante inferior, né, a gente tem o músculo quadríceps, raiz L3, L4 e inervado pelo músculo femoral, pelo nervo femoral, perdão. Esse carinha aí é o do reflexo patelar, tá? O paciente ele vai estar sentado, né, com o joelho flexionado, posição vai estar bem relaxado. A gente vai fazer a palpação do tendão patelar, logo abaixo da patela. Tá? Nessa região aqui a gente vai encontrar o tendãozinho, tendão patelar. Também é uma parte do tendão do quadríceps, tá? Da inserção do quadríceps lá na tíbia. Eu vou palpar esse tendão então e na porção medial dele, na parte bem do meio dele, eu vou fazer a percussão. Tá? Se tiver tudo certo, o sinal dele normal é o paciente realizar um movimento de extensão do joelho, tá? Bem leve, bem sutil, e o joelho dele ele vai meio que estender a perna. Reflexo patelar. Com o paciente sentado na beira do leito e os pés pendentes, localize o tendão patelar e percuta rapidamente sua porção média. O reflexo será obtido com a extensão da perna. Faça a pesquisa bilateralmente. Esse é bem característico, né? É um dos primeiros que a gente aprende a averiguar, que a gente aprende a avaliar. E é bem fácil também de conseguir uma resposta nesse tipo de avaliação de reflexo. E o do gastrocnêmio, né? Raiz S1, nervo periférico isquiático, tibial lá. E como que é feito ele? O paciente ele ainda vai estar sentado, né? Eu vou fazer um apoio na planta do pé dele, na sola do pé dele, mais na parte da frente, tá? Antes de chegar nos dedos, e vou segurar esse pé do meu paciente em posição neutra, tá? Com a mão que não seja a mão dominante. Aí com a mão dominante eu vou fazer a palpação do tendão calcâneo dele, tá? Nessa região aqui mais ou menos, ó. Fiz a palpação, localizei bonitinho ali o tendão, vou fazer a percussão nessa região com o martelinho, tá? Qual que vai ser o reflexo positivo aí? Quando eu percutir, eu vou sentir que o meu paciente vai fazer um movimento leve de flexão plantar. Então o pé dele vai ele vai querer ficar na pontinha do pé. Eu vou sentir uma pressão na minha mão, que está apoiando o pé dele embaixo, tá? No sentido de flexão plantar. Também é bem evidente esse aí. Reflexo aquileu. Com o paciente sentado na beira do leito e os pés pendentes, localize o tendão aquileu e apoie o pé sobre sua mão não dominante. Percuta o tendão. Você sentirá o reflexo como uma leve flexão plantar. Faça a pesquisa bilateralmente.
Temos ainda outra maneira de avaliar esse reflexo, tá? O paciente pode estar de pé e com o joelho apoiado em um banquinho, em alguma estrutura que faça com que ele permaneça com o joelho fletido. Aqui a gente tem outro vídeo da outra maneira de avaliar esse reflexo do gastrocnêmio, tá? Reflexo aquileu. Com o paciente apoiando o membro inferior em uma superfície, localize o tendão aquileu e faça percussão. O reflexo será obtido com a flexão plantar do pé. Faça a pesquisa bilateralmente. Ainda com relação aos reflexos profundos, tá? A gente tem uma graduação para esses reflexos. Ela varia uma escala de 0 a 4, tá? Sempre testados bilateralmente. Sempre que for testar reflexo, testa dos dois lados, testa nos dois membros, tá? Então a gente tem aí grau 0, que é quando eu não vou ter resposta reflexa nenhuma, característica de algum tipo de lesão, né? Principalmente de motoneurônio inferior, tá? Quando eu tenho um grau 1, eu vou ter uma resposta mínima de reflexo. O paciente vai gerar pouquíssimo movimento, tá? Quando eu fizer o estímulo do tendão. No grau 2, eu vou ter uma resposta moderada. No grau 3, uma resposta forte e rápida, tá? Grau 2 e 3, tudo bem, ainda é normal, ainda acontece, tá? Pode ser considerado normal. E no grau 4 eu vou ter o que a gente chama de clonos, que é essa reação aqui do vídeo. Quando eu executo um estímulo, tá? É executado um estímulo no tendão e o pé ele se mantém em reflexo. Tá? Isso pode acontecer em qualquer tendão que for testado. Tá? Ele vai gerar essa reação do músculo aqui. Novamente. Olha que importante essa observação aqui embaixo. Ó. Geralmente esses reflexos são aumentados na síndrome do neurônio motor superior, tá? Motoneurônio superior, por exemplo, em casos de acidente vascular encefálico, tá? E são diminuídos na síndrome do neurônio motor inferior, do motoneurônio inferior. No caso ali de uma compressão de raiz nervosa, tá? Uma síndrome cerebelar ou uma doença muscular qualquer, tá? Importante essa informação. Lesões de motoneurônio superior geram um aumento da resposta de reflexos e uma lesão no motoneurônio inferior gera uma diminuição nesses reflexos, tá? Importante se lembrar dessa informação aí.